Então, nos dias de Israel havia os israelitas que conheciam a lei de Deus, as alianças, os princípios da lei de Moisés, e havia os gentios, que eram os pagãos, os que não conheciam a Deus, os que não conheciam nada. Vamos ler um pouquinho sobre a vida dos gentios. Antes eu já quero aplicar o texto, né? Quem são os israelitas hoje? Os israelitas hoje são aqueles que em todas as denominações cristãs buscam viver a semelhança de Cristo, de modo santificado, de modo a aplicar cada palavra da Escritura ao seu dia a dia. Eles buscam orar, eles buscam se alimentar de Cristo. Eles praticam a palavra, eles não são apenas ouvintes. Agora, em todas as igrejas também existem aqueles que têm o nome de cristão, mas não vivem a essa altura. Eles vivem como se não fossem, apesar de receberem o nome. Então, quem que eu vou chamar aqui de israelita? Aqueles que buscam viver a cada dia da palavra de Deus. Aqueles que buscam se conformar com as orientações da Bíblia, dos apóstolos. E os gentios são todos os demais, são os não praticantes. Existem cristãos não praticantes em várias denominações, inclusive na igreja adventista. Existem adventistas praticantes e existem adventistas não praticantes. Então esses não praticantes aqui vão ser os gentios, né? Eles não estão vivendo a luz revelada da palavra de Deus. E existem também aqueles que não têm religião nenhuma, aqueles que estão no mundo. O negócio aqui, no Brasil, quase todo mundo se diz cristão, né? Eu acho que 90% da população aí é cristã, mas nem todos são praticantes da palavra, essa é a grande realidade. Então, para o nosso exemplificar aqui, israelita é aquele praticante da palavra. E o gentio é aquele que não é praticante. Apesar de ter um dia sido batizado, né, se ele tem alguma ligação ou não, ele, no caso aqui, é o gentio. Então, veja lá o que diz o texto. Efésios 4:17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como andam os gentios? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Eles pensam nele, eles são soberbos, eles são orgulhosos. Então eles não se importam com o que Deus pensa, com o que Deus revelou. Ah, está na Bíblia? Não, não tem tempo. Mais vale o que eu acho, o que eu sinto. Né? Mais vale os planos que eu tenho para mim, para o futuro, é isso que é importante. Então ele vive na vaidade dos seus próprios pensamentos e, como diz o restante do texto, obscurecido de entendimento, não conhece o grande conflito. Ele não imagina que há um juízo que já iniciou no céu, que em breve Jesus vai voltar, que vai separar o bode das ovelhas, o joio do trigo. Ele não imagina que vários eventos mundiais são marcos proféticos, profetizados na palavra de Deus, que a sucessão dos impérios, aquilo que nós vemos nos noticiários, são cumprimentos de profecia. Aquilo que estudamos nos livros da história, tudo faz parte de um grande conflito entre o bem e o mal. Ele está obscurecido de entendimento, alheio à vida de Deus. Ele não sabe quem é Jesus, se veio, se não veio, quem é Abraão, se Deus morreu, o simbolismo disso tudo, se vai voltar, se não vai, se está no céu, né? Alheio à vida de Deus porque ele é ignorante, não lê a palavra, não estuda, não está nem aí. Ele pensa nele, ele está se preocupando com ele e não nos reclamos da palavra de Deus. Então, pela dureza do coração, os gentios se tornaram insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Essa impureza aqui, ela é sexual. E hoje o mundo pensa em sexo mesmo. Desde cedo as crianças já são sexualizadas. O que dirá essa ideologia de gênero aí que já quer trazer temáticas sexuais para crianças com menos de 10 anos, com menos de 7 anos, com 5 anos de idade, é algo horrível. Aí você anda pela cidade, são outdoors o tempo inteiro, os enredos das histórias de ficção, das novelas, dos filmes, tudo é sexo. Os adolescentes é sexo, sexo, sexo. As músicas só falam de sexo. Então as pessoas vão se tornando insensíveis à voz do Espírito Santo e vão se entregando a toda sorte de prazer para tentar preencher o vazio da alma, né? Mas ele é insensível em relação à religião. Ah, religião, para que isso? Igreja, não quero saber. De Deus, Jesus, isso é uma coisa brega, isso é algo fora de moda, né? Ele está cheio de si, ele está envaidecido, ele gasta muito tempo no espelho, ele pensa demais, ele faz muitos planos, eu, meu, né? Nada deles, né? Nada de Deus. Então, essa é a vida dos gentios. Só que eu gostaria de expandir isso daqui com vocês. E esse trecho é muito importante para resolver
pontos de estilo de vida, de usos e costumes na igreja. Se aqui existe o comando para não mais andarmos como andam os gentios, veja lá, não mais andeis como também andam os gentios. Eu estou lendo o texto da Bíblia com vocês. Então, nós devemos nos perguntar, como é que andam os gentios? Veja só, como é o namoro de um gentio, de um mundano? É um namoro casto, reservado, ou é um namoro onde a pessoa já passa a mão no corpo da outra, onde eles já vão dormir juntos, onde não se espera até o casamento? A gente sabe como é o namoro no mundo. E como é o casamento? Né? Como o marido trata a esposa quando as coisas ficam com dificuldade? Gritos, né? Às vezes violência, e aí, pela mínima coisa, tchau, eu vou me embora, eu tenho o direito de ser feliz, porque ele está na vaidade dos seus próprios pensamentos. Ele não casou para fazer o outro feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Então, esse já é um ponto. Como é o casamento? Casa, descasa, ou às vezes nem casa, vive junto, se junta, né? Essa é a vida do gentio. Como é uma festinha de aniversário de um gentio, de um pagão, de um mundano, de uma pessoa secular, né? É uma festa que busca os valores de Deus ou ela enaltece a criança, ela enaltece o aniversariante que vive na vaidade dos seus próprios pensamentos? Obscurecido de entendimento, a festinha de aniversário, a pessoa está alheia à vida de Deus. Deus, quem é? Não sei, não foi convidado, né? E aí, quais são as músicas que tocam nas festinhas de aniversário de um mundano, de um pagão? Aí o tema dessa festinha é um tema bíblico, da Arca de Noé, dos 12 apóstolos, dos milagres de Jesus, né? De Elias, de Sansão. Ou o tema dessa festinha é um tema de alguma história inventada, de algum super-herói, Batman, Homem-Aranha, Superman, Mulher Maravilha, né? E tantos outros aí que eu nem mais conheço. Esses eram os da minha época, da minha infância, né? Hoje tem os Vingadores, super-heróis, né? Como que é o aniversário? Eu tenho mais aqui na minha lista. Quais são as músicas que os pagãos ouvem? E aí, talvez a pessoa queira, não, Tiago, mas os pagãos também ouvem, né, músicas cristãs. E aí? Vamos ser sinceros. Quando você entra em um supermercado, está tocando o quê? Está tocando ali uma música calma, tranquila, está tocando, né, uma música de bar, as 4 estações de Vivaldi. Será que está tocando música clássica? Talvez, pode até tocar, mas essa não é a música do mundo. Vá em qualquer botequim, boteco, bar, eu não sei como se chama na sua cidade, vá a lojas de departamento, shoppings, supermercados, toca um tipo de música, é a música dos gentios, é essa que Paulo fala, não escute. Não é para escutar samba, forró, rock, jazz, soul, indie, música eletrônica, porque essa é a música dos gentios. E Paulo falou, não andeis como também andam os gentios. Como são as roupas dos gentios? E aqui que está. Como os gentios vão à festa de casamento. Como os gentios, como em geral aí o cristianismo vai à igreja, né? Podemos colocar a igreja. Como que os gentios se vestem no dia a dia, não é para vestir daquela maneira. Tiago, você está sendo muito genérico. Eu posso ser um pouquinho aqui mais específico, com muito carinho? Os gentios usam shortinhos, tanto homens como as mulheres. Aí fica toda a coxa ali à mostra, né? E a coxa, ela vai despertar um pensamento sensual. E eu pergunto, você consegue conceber algo mais curto que um shortinho, né? Você consegue imaginar? Não, o shortinho é modesto, tá? Porque se o shortinho é modesto, eu preciso ter algo que é imodesto. Você está entendendo? Porque a Bíblia, ela tem o valor da modéstia. A Bíblia diz, modéstia existe. E aí fica aquela discussão, até onde é modéstia? Então, vamos lá. Se nós considerarmos o shortinho modesto, o que não seria modesto? Qual seria o vestuário imodesto? Porque a pessoa está quase nua ali, né? Ela só está tampando as partes íntimas. Vamos imaginar aqui, os homens, andar sem camisa é o padrão dos gentios, é o padrão dos amorreus. Como que eu sei isso? Porque os egípcios pintaram o padrão de veste dos israelitas lá em Beni Hassan, na tumba de Beni Hassan, está lá pintado, né? Alguma pessoa fala, mas como que era o vestuário dos israelitas? Está lá pintado, né? E pintaram também os amorreus. Os amorreus andavam sem camisa, os judeus andavam bem comportadinhos, cobrindo o corpo. Então, se o andar sem camisa é um traje modesto,
Você consegue pensar o que seria imodesto? Tem como voltar um nível atrás do sem camisa? Então eu quero que você raciocine qual é o estilo de vida dos gentios. O que os gentios penduram no pescoço, nas orelhas, o que passam em volta dos olhos, o que passam nas unhas ou não passam nada? E aí eu pergunto, esse estilo de vida é o estilo de vida de quem? Na Bíblia nós temos Jezabel. Jezabel, uma princesa, uma rainha gentílica, né? Pintando em volta dos olhos. Lá no Apocalipse nós temos duas mulheres, uma que está toda emperequitada, né? Com muitos adornos, lá no capítulo 17. E a outra do capítulo 12, que se reveste de Cristo. Então eu quero que você pense. Aqui Paulo falou, tá? Você não está entendendo? Abra a porta da sua casa, ande na rua. Tá vendo ali? Gentios, pessoas que não vivem na prática das Escrituras. Porque aqui nós temos os primeiros cristãos, há muita coisa de como eram os Efésios, de como eram os Gálatas, de como eles tinham defeitos, tinham, mas havia um padrão nas Escrituras dos cristãos nos 2 primeiros séculos, pelo menos. Então abra a porta da sua casa e veja como os gentios se vestem. Não é para se vestir daquele jeito, porque senão você vai parecer gentio. Você tem que ter cara de crente, você tem que ter um rosto de crente, né? A roupa do crente não chama atenção para ele, não chama atenção para as mãos dele, não é sensual, não chama atenção para os ossinhos do pescoço, né, para as orelhas, não chama atenção para as curvas, né, chama atenção unicamente para Cristo, né? Porque ao não chamar atenção para a pessoa, para alguma parte da pessoa, mas apenas lhe revelar o rosto de uma maneira simples, recatada, humilde, aí todos vão olhar, olha, fulano de tal é crente. Por quê? Nunca conversei com ele, mas eu olho, eu vejo, não é gentio, não é filisteu, é do povo de Israel. Olha só, como os gentios gastam tempo, quais são as diversões. Um gentio, que tipo de programa ele tem assim no computador dele, né? Que tipo de diversões no celular, o que ele vê na televisão, né? O que ele gosta, o que ele se diverte, como ele senta numa roda de amigos, como que o gentio se comporta? Pessoas mundanas, né? O que eles comem e como comem, né? No mundo existe aquela coisa, gente. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Essa que é a ideia. As pessoas vivem para comer, muitos, né? Não são todos. Aí existe uma miríade de bebidas diferentes, de carnes, de vinhos, de queijos e de várias atrações que o mundo oferece. Eu não estou aqui necessariamente falando de carne de porco, mas de um estilo de vida que gira em torno de comida e de viver uma vida boêmia. É isso aqui, esse estilo de vida das gargalhadas, das piadas, da irreverência. Esse é o estilo de vida dos gentios. E a Bíblia diz, não ande como um gentio. Ele vive na vaidade do seu próprio pensamento, ele está alheio à vida de Deus, o Espírito Santo não está participando daquilo. Então, as pessoas... Existe uma letra de uma música que diz assim, churrasco, bom chimarrão. Como é que é? Casa, comida e mulher. É disso que o velho gosta, é disso que o diabo quer, né? É disso que o velho gosta, é disso que o diabo quer. Então essa música, ela meio que resume, é uma música sertaneja, amplamente disseminada no país, mas ela resume esse estilo de comida, bebida, fumo, né, vida promíscua, mas esse é o estilo de vida mundano. Então eu fiz assim, eu me delonguei um pouco aqui, para que você refletisse e para que você sempre pensasse, vou fazer isso? Não, mas esse é o estilo do mundo, né? Então, esse estilo do mundo não deve ser o estilo de Cristo. O que Cristo faria? Isso vai ajudar a você a tomar muitas decisões na sua vida.